Olá, paz seja com todos. Como vocês estão seguindo a nossa jornada de leitura bíblica? Estamos lendo o primeiro livro de Reis. Hoje vamos ler o capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos lá? Primeiro Reis, capítulo 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os teus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a tua palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse: Te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou. E em paz derramou o sangue de guerra, e pôs o sangue de guerra no seu cinto, que tinha nos lombos, e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, os filhos de Barzilai, o Gileatita, usarás de beneficência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. E eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com maldição atroz, no dia em que ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora o não tenhas por inculpável, pois és sábio e bem saberás o que has de fazer para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E foram os dias de Davi, os dias que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos reinou em Hebrom, e em Jerusalém reinou 33 anos. E Salomão se assentou no trono de Davi seu pai, reinou, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, a Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: De paz é tua vinda? E ele disse: É de paz. Então disse ele: Uma palavra tenho que dizer-te. E ela disse: Fala. Disse, pois, ele: Bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a saber de meu irmão, porque foi feito seu pelo Senhor. Assim que agora uma só petição te faço, mas não a rejeites. E ela lhe disse: Fala. E ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, porque ele tu não rejeitará, que me dê por mulher Abisag, a sunamita. E disse Betseba: Bem, eu falarei por ti ao rei. Assim veio Betseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei, e ela se assentou à sua mão direita. Então disse ela: Só uma pequena petição te faço, não a rejeites. E o rei lhe disse: Pede, minha mãe, porque te não farei virar o rosto. E ela disse: Desse Abisag, a sunamita, a Adonias teu irmão por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: E por que pedes Abisag, a sunamita, a Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele
digo, também para Abiatar sacerdote e para Joabe filho de Zeruia? E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Assim Deus me faça e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha dito que hoje morrerá Adonias. E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E a Abiatar o sacerdote, disse o rei: Para Nadote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, hoje te não matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. E veio a fama de Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não tinha desviado seguindo a Absalão. E Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto ao altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, dá sobre ele. E veio Benaia ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: Assim diz o rei, saí daí. E disse ele: Não, porém aqui morrerei. E Benaia tornou com a espada ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, assim me respondeu. E disse-lhe o rei: Faze como ele disse, e dá sobre ele, e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair o sangue sobre a sua cabeça, porque deu sobre 2 homens mais justos e melhores do que ele, e os matou à espada, sem que Davi meu pai o soubesse, a saber, a Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e a Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá. Assim recairá o sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua semente para sempre, mas a Davi e a sua semente e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para todo sempre. E subiu Benaia, filho de Joiada, e deu sobre ele e o matou, e foi sepultado em sua casa no deserto. E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Depois enviou o rei, chamou a Simei e disse-lhe: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma nem para outra parte, porque há de ser que, no dia em que saíres e passaste o ribeiro de Cedron, saibas de certo que morrerás, o teu sangue será sobre a tua cabeça. E Simei disse ao rei: Boa essa palavra, como tem dito o rei, meu senhor. Assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sucedeu, porém, que ao cabo de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se levantou, albardou seu jumento e foi a Gate para Aquis, a buscar seus servos. Assim foi Simei e trouxe os servos de Gate. E disseram a Salomão que Simei de Jerusalém fora a Gate e que tinha já voltado. Então enviou o rei, chamou a Simei e disse-lhe: Não te conjurei eu pelo Senhor e protestei contra ti, dizendo: No dia em que saíres para uma ou outra parte, sabe de certo que morrerás? E tu me disseste: Boa essa palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandamento que te mandei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes tu toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai,
pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou a Benaia, filho de Joiada, no qual saiu e deu sobre ele e morreu. Assim como foi confirmado o rei na mão de Salomão. O reino na mão de Salomão. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Eu posso orar por você? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te dou graças pela tua palavra, pela vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem nos livrado, ó Deus, de todo mal. Senhor, obrigada, porque o Senhor tem aplanado diante de nós o caminho e nos guardado debaixo das tuas asas. Senhor, nos ensina a cumprir aquilo que nós fazemos como compromisso diante do Senhor. Nós vemos aqui, Senhor, que Simei fez um compromisso diante do rei, de que ele não sairia da cidade de Jerusalém, mas ao cabo de 3 anos ele descumpriu o prometido. Senhor, lembra-nos sempre do que temos prometido a Ti. A Tua palavra diz que é melhor não votares, mas se votares, tem que cumpri-lo. Nos ajuda, Senhor, a cumprir tudo o que prometemos, não somente a Ti, mas também aos homens. Nos ajuda a ser pessoas de palavra. Guarda-nos debaixo das Tuas asas e livra-nos de todo mal. Pai querido, alcança cada vida, cada alma, cada pessoa, cada família que tem ouvido a Tua doce voz, que tem ouvido a Tua palavra, que ela transforme, Senhor, cada família. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.